Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo nos fundamentos da poética. Temos aqui umas anotações sobre o assunto e a ideia é tentar desvendar o que realmente significa poesia, sabe? Qual que é a missão? É entender as ideias-chave por trás da criação poética e também daquela organização toda dos gêneros literários. Sim, é fundamental, né? E para começar bem, acho que vai ali na raiz da palavra. Poesia vem lá do grego, poeo, significa fazer. Mas olha só, não é um fazer qualquer, é um fazer inventivo. Ele cria o que faz e como faz, tudo junto. Poesia, na essência, é invenção. E é curioso como isso conversa com o latim finjo, de fingir. Ah, que deu origem à ficção. Exatamente. E até com o hebraico bará, de criar. Então, poesia como invenção mesmo. Ok, vamos abrir isso um pouco mais. Pensei aqui no Fernando Pessoa, claro, aquele poema Autopsicografia. Quando ele diz que o poeta é um fingidor, parece que ele está justamente ligando esse fazer grego, o poiel, com o fingir latino, o fingo, né? Perfeito! A sacada dele é genial. Não se trata só de sentir a dor, mas de fingir a dor que ele de fato sente. É pegar a experiência bruta e transformar. Em arte, né? Em algo novo, trabalhado. Isso, o coração vira um comboio de corda. É quase uma forma de enganar a razão, entretê-la com a arte. Embora seja um poema classificado como lírico, essa reflexão sobre o próprio fazer poético já adiciona uma camada diferente, né? Quase metalinguística. Sem dúvida. É aí que a coisa fica complexa e interessante. E é bom a gente diferenciar poesia, que é essa capacidade de criar, o fazer artístico em si. A invenção. Isso, a invenção. E diferenciar isso de poema, que é o produto final, o texto escrito que a gente lê, como esse do Pessoa. E, historicamente falando, lá na antiguidade, poesia era um termo bem mais guarda-chuva, sabe? Englobava épico, drama. E a palavra literatura? A literatura, com esse sentido mais próximo do nosso atual, só foi aparecer bem depois, lá pelo século XV. Entendi. E falando nas formas como isso aparece no papel, ou melhor, no texto, tem a diferença clássica entre prosa e verso. Exato. E é importante frisar, são formas de apresentação, não gêneros em si. Certo. A prosa, bom, ela se parece mais com a nossa fala do dia a dia, né? Aham. E por isso mesmo, por muito tempo, foi vista como mais popular, ligada mais à narrativa, ao romance. Na antiguidade era até considerada uma forma menor. E o verso? O verso já tem aquela coisa da linha melódica, do ritmo, tradicionalmente com métrica, rima. Era visto como uma forma mais, digamos, nobre, mais elevada. E como os antigos pensavam nisso? Você mencionou a raiz grega. Aí o ponto fundamental é a poética de Aristóteles. Para ele, a poesia era essencialmente mimesis. Imitação. Imitação, sim. Mas não qualquer imitação. Era imitação de ações humanas, especialmente aquelas que vinham do mito. E o gênero mais importante para ele era o dramático. E dentro dele, a tragédia. Por que a tragédia? Porque ela representava homens ditos superiores, heróis, reis, em ações que serviam de exemplo, sabe? Tinha um peso moral, cívico. A comédia, por outro lado, ficava com os homens considerados inferiores e situações mais do cotidiano. Mas é muito importante destacar que essa mímesis do Aristóteles é diferente da ideia do Platão, né? Totalmente diferente. Platão via a arte como uma cópia da cópia. Algo meio distante da verdade das ideias. E Aristóteles? Para Aristóteles, a mimesis é uma forma de invenção de criação mesmo. O poeta não fala do que aconteceu de fato, como o historiador faria. Ele fala do que poderia ter acontecido. Exatamente. Segundo a verossimilhança, a necessidade. Por isso, Aristóteles chega a dizer que a poesia é mais filosófica e universal que a história, porque ela trata do possível, do universal. Uau, faz muito sentido. E ele organiza essa produção toda em 3 grandes gêneros clássicos. Primeiro, o épico, que é aquela narrativa longa, geralmente em verso, contando feitos heróicos de um povo, de um herói fundador, muitas vezes com deuses metidos na história. Tipo Ilíada, Odisseia, aqui no Brasil, os Lusíadas. Isso. Exemplos clássicos.
Hoje em dia, claro, é mais difícil falar uma epopeia tradicional. Alguns críticos falam em plotless epic, uma épica sem um enredo tão fechado, talvez refletindo a nossa experiência mais fragmentada. Ok, épico. Qual o próximo? O lírico. Originalmente era cantado com a lira, daí o nome. É a poesia da subjetividade, dos sentimentos, emoções, da visão de mundo pessoal. É onde surge o eu lírico. A voz que fala no poema. Exato. A própria palavra recordar, né, vem de recordes, trazer de novo ao coração. Tem tudo a ver com o lírico. E por fim, o dramático, que é a representação direta da ação através do diálogo, da encenação, o texto feito para o palco. Tragédia e comédia, como você disse antes. Sim, os dois pilares do teatro grego clássico. Certo. Épico, lírico, dramático, gêneros clássicos. Mas e o romance, que parece ser o que mais a gente lê hoje em dia? Onde ele entra? Boa pergunta. Aí a gente já entra no que se consolidou mais modernamente como o gênero narrativo. Ele ganha força total com a prosa se tornando central, especialmente na modernidade. Tem um filósofo, Lucas, que fala que a era do romance é a de um mundo abandonado pelos deuses. Que interessante isso. Pois é, sem aquela ordem cósmica da epopeia, garantida pelos deuses, o romance surge para explorar a busca individual por sentido, num mundo mais desencantado, digamos. Aí entra o romance, o conto, a novela, a crônica. E Dom Quixote é quase sempre lembrado como esse marco inicial, né? O início dessa era. Faz sentido. E parece que essa modernidade também deu uma embaralhada nessas fronteiras entre os gêneros, não? Com certeza. O hibridismo é uma marca muito forte. A gente viu um pouco disso até na reflexão do Pessoa dentro do poema lírico, o próprio romance moderno. O Henry Fielding, lá na Inglaterra, chamava o romance dele de narrativa prosa come-épica. Olha que mistura. Prosa, comédia e épica, tudo junto. Isso. A linguagem da prosa, prosai, o foco em gente comum da comédia, come, mas com a ambição de pintar um painel social amplo ou uma jornada longa, como na épica, épica. E a gente vê isso até nas técnicas, né, como o discurso indireto livre, que uma escritora como a Clarice Lispector usou tanto. Ah, o discurso indireto livre. Aquilo que mistura a voz do narrador com o pensamento da personagem. Exatamente. Você fica sem saber direito quem está falando. Cria uma imersão muito forte na subjetividade. É um exemplo perfeito de como as formas ficam mais fluidas. Então tá, tentando amarrar tudo isso que a gente viu aqui. A poesia começa como esse fazer inventivo, seja imitando ações, como Aristóteles via, ou fingindo, criando sentimentos, como Pessoa coloca. As formas de expressão mudaram, né? A prosa foi ganhando espaço do verso. Sim. E os gêneros clássicos, o épico, o lírico dramático, eles se transformaram, deram origem ao gênero narrativo moderno e a formas cada vez mais misturadas, híbridas. Ótima síntese. E acho que fica uma reflexão, né? Pensando em todo esse caminho, desde a poesia, que era cantada lá atrás, passando pela mímese grega até o romance psicológico, as experiências mais recentes. Como será que as narrativas que a gente consome hoje em filmes, séries, games, até, sei lá, nas redes sociais, como elas conversam com essas noções de imitação, invenção, gênero? Elas continuam essas tradições? Rompem? Ressignificam?